Valor é bem diferente de preço. O preço é só uma medida monetária, define quanto se paga por alguma coisa, mas o valor ele é bem diferente. Valor é aquilo que você representa muito além do que se pode pagar. Muitos têm preço e são poucos os que têm valor e valores. Dória podia ser um desses jogadores que qualquer convite tem um preço, mas ao sentir que não reconheciam o seu valor, resolveu seguir em frente e quando muitos viraram as costas para o jogador e ignoraram o que ele estava fazendo, ele decidiu que buscaria felicidade bem longe daquilo que já havia sido seu sonho. O Dória, jogando muito e brilhando com a camisa do seu clube, viu a seleção brasileira ignorar o seu trabalho e ele decidiu então defender outro país, onde hoje ele é ídolo e um dos melhores zagueiros da liga. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe porque o Dória se sente injustiçado? Sabe onde ele tá jogando? E principalmente, como é que o jogador tá hoje? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho e vamos lá! Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 2 de abril de 2013, o Filipão convocava a seleção brasileira para um amistoso contra a Bolívia. Era uma data importante, a partida teria parte da renda destinada para a família do Kevin Espada, que foi vítima de um sinalizador em um jogo da Libertadores entre o San José e o Corinthians. Na lista do Filipão, um nome chamava a atenção, o zagueiro Dória do Botafogo de apenas 19 anos. Embora o Filipão naquela convocação tivesse chamando apenas jogadores que atuavam no Brasil, era uma surpresa que um jogador tão jovem recebesse uma chance na seleção principal. Mas o Dória vivia um momento incrível e também tinha passagem por todas as categorias de base da seleção brasileira. Matheus Dória Macedo, mais conhecido apenas como Dória, nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 8 de novembro de 1994. O Dória começou a carreira no Botafogo e em 2012 subiu para os profissionais do Alvinegro Carioca. E jogar pelo Botafogo já é algo grande na carreira de um jogador, mas jogar no Botafogo ao lado do Seedorf, que chegava como grande estrela para o time, aí meu amigo, era uma responsabilidade enorme. Os olhos do Brasil e do mundo todo estavam em cada momento e partida do clube de General Severiano. Uma boa sequência podia destacar a carreira do jogador e alavancar ela para o mundo todo, assim como também uma sequência ruim e falhas durante os jogos do Glorioso poderiam sim também encerrar a carreira de um jogador. Uma pressão normal para um atleta de alto rendimento que pretende ter uma carreira de sucesso, não é mesmo? E o Dória conseguiu esse tal de sucesso. Foi campeão com o Botafogo, classificou o clube para Libertadores da América depois do Glorioso e está há 17 anos sem participar da competição. E toda a segurança que ele mostrava na defesa, sendo ainda um jogador que é raro de se encontrar pelas suas qualidades individuais, é um zagueiro canhoto, sabe sair jogando, bom nas jogadas aéreas, pode jogar até de lateral esquerdo. Meu amigo, realmente não ia demorar para o futebol europeu prestar atenção no jogador. Parecia questão de tempo para o Dória se firmar entre os grandes zagueiros da Europa e se tornar uma figura carimbada na seleção brasileira. Mas a caneta da vida escreve uma história que a gente nem sempre tá esperando. E o Dória foi um caso assim. O Olympique de Marselha pagou cerca de 10 milhões de euros para tirar o jogador do fogão. 10 milhões de euros em 2014 por um zagueiro, meu amigo, é muito dinheiro. Só que o Dória valia, tá? No time francês, no entanto, o Dória acabou não rendendo o esperado. Ele não conseguiu se firmar, acabou se tornando uma decepção para os franceses. E claro, por isso ele acabou sendo emprestado. Passou ao São Paulo em 2015, fez algumas boas partidas, também foi emprestado para o Granada da Espanha. Talvez na Espanha ele tivesse mais sorte do que na França, mas também não se firmou. Jogou ainda por um clube da Turquia e depois disso, para muitos, o Dória já tinha fracassado. Ele não teria mais espaço no futebol de alto nível, era mais um daqueles enganadores da bola. Bom, torcedores rivais do Botafogo tripudiavam com a joia revelada pelo Glorioso, como se ele fosse uma enganação da bola mesmo. Mas o Dória estava tranquilo na dele, profissional,
estava preparado para essa pressão do futebol e resolveu respirar novos ares e conseguir dar a volta por cima. Trabalhando em silêncio, ele deu a volta por cima e calou todos aqueles que riram ou desejaram seu insucesso. Em 2018 ele foi jogar no México, acertou com o Santos Laguna e cara, ele deu a volta por cima, tá? Se tornou um querido dos torcedores, ídolo do time. E é estranho como um zagueiro que tinha tudo para deslanchar na carreira, em 4 anos foi de grande contratação de um clube europeu para um jogador que não valia e não servia mais para nada para muitos aqui no Brasil. É claro que ele foi esquecido pela imprensa jogando no futebol mexicano, pela torcida e também pelos clubes brasileiros. Ele chegou no México como uma aposta, um jogador que fracassou na Europa, mas o Doria se mostrou outro nível de jogador no futebol mexicano. Recuperou a confiança e desde 2018 é um dos principais jogadores da Liga Mexicana. Capitão e ídolo do Santos Laguna, outros times mexicanos tentam tirar o jogador de lá. Inclusive, ele teve perto de ser contratado pelo Cruz Azul também do México. Pelo destaque que ele vinha tendo na Liga Mexicana, alguns clubes do Brasil sondaram a situação do Doria para tentar repatriar o jogador, mas a resposta dos agentes é sempre a mesma. Poucos times no Brasil têm condições de bancar o que Doria ganha hoje no México, com exceção do Flamengo, Palmeiras e do Galo, que mesmo endividado fez grandes investimentos nas últimas temporadas. Nenhum outro clube do Brasil estaria disposto a igualar o que ele recebe hoje no futebol mexicano. Só que aqui a gente tá falando de preço. E esse vídeo é sobre valor, amigo. O Doria se tornou ídolo no México, foi convidado pela Federação Mexicana de Futebol para se naturalizar e jogar pela seleção do país. Ele sabia que o processo ia ser longo e que para isso ele teria que abrir mão da seleção brasileira. E aqui tá uma coisa importante, se o Doria voltasse ao Brasil, ele poderia ser lembrado pela seleção, ficaria perto dos olhos da imprensa e da comissão técnica, mas o jogador foi completamente ignorado pela comissão da seleção brasileira, mesmo sendo eleito por diversas vezes o melhor jogador da Liga Mexicana, se destacando e merecendo uma chance. Olha, eu sou grande fã do treinador Adenor, do Tite, acho ele conhecedor de bola demais, mas eu tenho que confessar, o Tite durante o seu período na seleção cometeu muitas injustiças, cara. Acho que todos os técnicos cometem, mas o Tite cometeu muitas na sua gestão na CBF. O Doria, eu não tô dizendo que merecia ir pra Copa do Mundo. Eu não sei, não vi ele jogar pela seleção, até por isso mesmo, acho que ele merecia uma vaga, ser testado. Por diversas vezes mereceu uma convocação. E em 4 anos no ciclo de Copa, em que o Doria mostrou sempre muita qualidade, ele nunca recebeu sequer um olhar, uma menção da seleção brasileira. Nesse período, o convite de quem estava vendo e apreciando o trabalho do jogador chegou. Ele sabia que não poderia jogar a Copa de 2022 pelo México, que o processo seria para depois dessa Copa do Mundo e que se ele mantivesse o nível de atuação, ele seria um dos pilares da seleção mexicana que vai sediar a próxima Copa do Mundo em parceria com Estados Unidos e Canadá. Com 28 anos hoje, o Doria vai ter 31 anos em 2026 e vai ter totais condições de brilhar e fazer história no futebol mexicano. E eu sei que ele sonhava em jogar com a camisa da seleção brasileira, afinal, ele é brasileiro, viu grandes nomes brilharem com a camisa mais pesada do mundo em matérias de seleção. Mas em algum momento da vida você precisa saber quem é que te dá valor de verdade. Imagine quantas vezes o Doria não tentou justificar para si mesmo que ele não era convocado porque ele estava jogando no México, e isso não atraía os olhos do torcedor brasileiro. Mas aí veio tapa na cara. Faltando pouco para a Copa do Mundo, um jogador que não estava bem em clube nenhum foi jogar no México pelo Pumas, e até a comissão técnica da CBF foi até o México acompanhar de perto o lateral direito. Mesmo esse lateral não indo bem, foi convocado para a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. Sinceramente, cara, isso deve ter doído bastante. O cara era destaque da liga há 4 anos, sendo eleito o melhor jogador da competição, e simplesmente chega um jogador por lá que não vai bem e também vai para a Copa, recebendo até visita da CBF. Nunca foi uma questão de convocar os melhores, e sim de convocar os seus favoritos. O Doria, com certeza, depois disso, se ele tinha alguma dúvida em defender a seleção mexicana, ela acabou. Há pouco mais de um mês, todos os trâmites foram concluídos e hoje o Doria é um cidadão mexicano. Postou nas suas redes sociais, que são todas em espanhol, uma mensagem que mostra o quanto ele se sente valorizado e amado no país. Que foda ser mexicano!
Finalmente chegou o dia que tanto esperei por muito tempo. Hoje posso dizer com todo orgulho do mundo que sou mexicano. Obrigado a todas as pessoas do clube que me ajudaram a tornar isto possível, a minha família pelo apoio e, claro, a cidade de Torreón, pelo qual me apaixonei por esse grande país que me recebeu sempre de braços abertos. Eu espero que o Doria tenha muito sucesso, seja feliz, que ele brilhe pela seleção mexicana. É um moleque que sempre pareceu ser muito do bem, sério e trabalhador. É uma pena que nunca tenha recebido a valorização que merecia na nossa seleção de jogadores favoritos. E eu fico imaginando o quão longe nós não iríamos, e aqui eu já não tô mais falando só do Doria, se a nossa seleção brasileira fosse sobre os melhores jogadores naquele momento, e não sobre os favoritos do treinador. Mas e você, torcedor? Sabia disso? Acha que ele merecia mesmo uma chance na seleção? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários. E olha, se você tá achando que é só o Doria que vai jogar pela seleção mexicana, não. Teve um outro jogador que aqui no Brasil, bom, ele veio também para chamar a atenção da seleção e acabou sendo, como que eu posso dizer, hostilizado pela torcida. E hoje deu a volta por cima e tá brilhando no México. Clica aqui para você ver o que aconteceu com o Volpi e como ele também pode jogar pela seleção mexicana.